Está começando mais um TVL Esporte e vamos destacar, claro, não podia ser diferente, as finais dos campeonatos regionais. Vamos comentar sobre os principais campeões conhecidos neste final de semana. Um deles foi no meio da semana que passou, o Grêmio venceu o Campeonato Gaúcho ao ganhar nos pênaltis do Internacional. E neste domingo, festa no Rio com a torcida rubro-negra, festa também rubro-negra no Paraná. Em São Paulo deu Corinthians, no estado de Goiás outro rubro-negro, em Pernambuco outro rubro-negro. Enfim, nós vamos falar muito sobre a rodada última que definiu os principais campeonatos regionais do país. Tem uma rodada importante da Libertadores da América neste meio de semana envolvendo clubes brasileiros, Copa do Brasil, enfim. Por isso estamos aqui para dialogar sobre futebol, este programa aqui na TVL. E costumeiramente eu convido esses rapazes que conhecem de bola. César Paulista foi jogador, técnico, Vado, ex-jogador, para que nós, como de costume, antes do início de uma competição, depois do final dos regionais, eles voltam aqui para fazer as suas avaliações também. Converso com você inicialmente, César, prazer tê-lo aqui de novo. Prazer é meu, Minosso. Muitas coisas realmente, muitas disputas de pênalti, muito problema de VAR, então tem assunto para bacana, para chuchu aí. Tantas novidades, tecnologia, que no teu tempo, Vado, nem se imaginava cogitar, né? Jamais, né? Agora, sabe uma coisa, Minosso? Vem muito bem para o futebol, assim como fez para o vôlei, o tal de VAR. Mas só que ele está sendo mal operado. Na minha opinião, depois nós vamos entrar nisso aí. Mas prazer em revê-lo, César, e você que está em casa. Pois é. Mas eu acho que a gente já pode começar, né? Com o nosso campeonato aqui, com o Avaí, que depois de empatar por 1-1 com a Chapecoense, decisão diferente aqui também, em jogo único, né? Na ressacada, o Avaí, por ter feito a melhor campanha, mandou-se o jogo na ressacada, sem vantagem nenhuma, por ter feito a melhor campanha, a não ser o mando de campo. E aí, depois do empate no tempo normal, os pênaltis e a vitória do Avaí, com aquele último pênalti da Chapecoense, a bola bate na trave, desce, e aí, hoje muita gente diz, a bola entrou, não entrou. O que tu achaste, César? Olha, deu a impressão que a bola entrou, mas se você já coloca um VAR que é uma parte técnica para avaliar isso, ele deu, quem sou eu para discutir, mas na minha impressão parece que a bola entrou sim. Pois é, mas a invasão do torcedor em campo, Vado, não intimidou, de certa maneira, o árbitro? Ou ele deveria ter sido mais ousado e mandar o torcedor sair do campo e aí sim consultar o VAR? O grande problema do VAR, que eu falei ainda há pouco, é que é operado por árbitros que erram demais dentro de campo. Quando vão para o VAR, eles teriam que ter, obrigatoriamente, qualquer lance difícil, chamar o árbitro. E eles não chamaram o árbitro. Preferiram entender que ele havia dito que a bola não entrou. E através do fone é que eles tentaram avisar, chama o árbitro. Se o VAR está instalado, chama o árbitro. Agora, na minha opinião, eu não escalaria árbitros para dirigir o VAR. Agora, o árbitro que apitou o jogo, Braulio Machado, me parece que não teve problema nenhum na condução da decisão. Não, apitou bem, jogo normal. Acho que todas as finais de estadual dá esse probleminha, né? Mas um jogo muito bem disputado. Apesar que eu olhei mais o Corinthians, tantos jogos que você fica vendo um pouco cada um, você não pega todo, né? É bom porque daí a gente tem uma opinião variada aqui depois na sequência da nossa análise. Agora, César, o Avaí fez a melhor campanha, conquista mais um título, a Chapecoense chegou mais uma vez na final, ficou com o vice. E você deve ter uma satisfação à parte por ter trabalhado com o Geninho, que hoje é o campeão catarinense. O Geninho foi nosso treinador aqui no BEC, começo dos anos 90, no brasileiro. brasileiro. Eu torço muito para ele fez uma boa campanha, como você disse, independente do VAR ou não, tinha mais um pênalti para o Avaí. O jogo foi equilibrado, 1-1, mas por tudo que fez o Avaí, eu acho que foi merecido. Ele teve 6 ou 7 pontos a mais no geral, um jogo só, decidiu em casa, eu acho que mais uma vez mereceu. Os dois times da Série A, né, foram para a final, então Agora, eu achei que a Chapecoense, quando fez 1-0, estava com o controle do jogo e poderia ter ampliado o marcador. Aí o treinador povoou mais o meio de campo, se defendendo, sustentando 1-0, fez o Avaí crescer com o apoio da sua torcida. Você também, Valdo, deve estar feliz porque foi campeão, inclusive, no Avaí, não foi? Como jogador? Exato, em 75. Faz tempo, né? A gente foi campeão pelo Avaí, mas concordo com o que o César falou aqui, só que eu quero fazer
uma coisa aqui. O Avaí foi o maior número de pontos, melhor defesa, melhor ataque, artilheiro do campeonato. Quer dizer, o time teve tudo para chegar até a final e vencer o campeonato. Então foi justa a conquista do Avaí aqui em Muito Santa justa, Catarina. muito justa. Ninguém chega em último lugar e vai disputar o título. Então, né, nesse raciocínio de vocês, no Rio Grande do Sul, o Grêmio chegou à final com 7 pontos a mais do que o Internacional, depois de 2 empates aí em 2 jogos decisivos, em 0-0, o Grêmio levou o título nos pênaltis. Também merecido. Tomou um gol, acho que em Um 18 gol. jogos, uma coisa Do Aimoré. impressionante, né, do Aimoré. Então, ali dentro, acho que deu... Se você olhar todos os estaduais, tirando em São Paulo, que todo mundo pensava que o Palmeiras estaria na final, os demais deu tudo certinho. Foi o Grêmio, eu acho o Grêmio melhor que o Inter, hoje eu acho o Cruzeiro está melhor que o Atlético. No Rio não se discute a vantagem que o Flamengo tem não só sobre o Vasco, hoje lá no Rio o Flamengo está superior aos 3 times com o pé nas costas. Então acho que ganharam realmente os favoritos. Só em São Paulo que foi a surpresa o Palmeiras não atingir o objetivo de chegar numa final. Agora, se a gente falar pelo futebol apresentado, o Santos apresentou um futebol mais bonito. O próprio RB Brasil, Red Bull, que agora vai emprestar a camisa e todo o elenco, vai jogar com a camisa do Bragantino na Série B. Isso. Né? Fez uma bela competição e acabou que o Palmeiras, com um grande investimento, ficasse de fora. E a final foi entre Corinthians e São Paulo. Primeiro jogo empate e ontem no finalzinho, sei que eram os dois de marcação de frente. Eu achei que o zagueiro e até o goleiro do São Paulo andaram dando uma forcinha aí para os gols do Corinthians, hein, Vado? Ou não? É coisa gozada, né, cara? Quando você perde, alguém é o culpado. Alguém saiu mal do gol, alguém não fez a defesa. E o cara que fez o gol, que teve o mérito de subir antes, assim, o goleiro errou, saiu muito mal na bola, certo? Perdeu o tempo dela e o Henrique veio, o lateral esquerdo veio e fez o gol. Mas é uma coisa típica do brasileiro, né? Nós achamos que esse ou aquele jogador errou para que o outro acertasse. Mas no futebol, você jogar bola, sabe que você constrói a tua vitória, marca o teu gol no erro do adversário também. Mas aí... A maioria dos gols, assim. Mas, claro, mas aí é um acerto seu. O teu Não, mas eu erro acho pode que- ser o meu acerto. Eu acho o gol do Wagner foi um gol bonito. Sim. Mas se você está falando isso, voltando até à tecnologia no futebol, hoje todos os times grandes, até o Metropolitano, que não é grande, também tem, é o analista de desempenho. Se você pegar a foto do gol do Wagner? do Wagner Love, você vê o zagueiro correndo sozinho em cima dele. Isso que se mostra Erro de lá posicionamento. fora, existe posicionamento. E no primeiro gol também, quando cabeceou, e o mesmo jogador, o Arboleda. Então hoje, se nós, lá no São Paulo, para ter certeza que eles vão passar isso, quem fez foi o analista de desempenho, que ele analisa tudo aquilo, passa o jogo ao treinador, ele vai dar uma olhada, o posicionamento do Arboleda, tanto no primeiro e no segundo gol. Agora foi erro de posicionamento e agora um merecedor o gol do Wagner Love. Foi um gol muito bonito e difícil de O fazer. César, que é São Paulino de coração. São Paulino. Então, foi justa a vitória do Corinthians. Olha, eu achei que era o jogo pro empate. 2 times. Mas o São Paulo, Paulo tentou levar para os pênaltis. Depois que né? o São Paulo fez o gol, não sei por que recorta demais. Não sei por que colocaram o Jusilei. O São Paulo estava muito rápido, aí colocou o Jusilei, que é um jogador que trava demais a bola. Aí ele não marcou e não apoiou. Mas isso é lógico. Tem 2 treinadores do São Paulo hoje, né? Tá o Mancini e o Cuca. Eles devem ter as razões dele para colocar. Mas eu achei que o São Paulo ficou lento novamente. E como você disse, depois de empatar, abdicou de jogar futebol e deixou o Corinthians jogar. E quando o Wagner Mancini arrumou o time do São Paulo, os 4 meninos na minha cancha, correndo e tal, a gente achou que o São Paulo tinha chegado, né? Aí veio o Cuca, que tinha 2, 3 dias no São Paulo, 10 dias no máximo, e bota o Jusilei, que nem jogar tinha jogado com o Mancini. Mas há que se dá mérito, já que estamos falando nessa questão, o Carille, né? O homem conseguiu, depois que o Tite deixou o Corinthians, trabalhou, foi campeão brasileiro, paulista, 3 vezes. Tricampeão, né? 3 É vezes. que eu falei, E parece que é o único, né? Depois de um tal de... deu um nome, não esqueci o cara. Mas é o único que conseguiu, com o Corinthians, o tricampeonato. Agora, no Rio de Janeiro, 2-0 no primeiro jogo, 2-0 no Maracanã, na partida da volta. Esse ano, Vado, aí você que é flamenguista, sobrou para o Flamengo? Sobrou, mas era muita estrela demais num céu escuro. O Flamengo jogou dinheiro pelo ralo, certo? Até que
na Taça Rio, na Copa Rio, conseguiu arrumar a equipe. Até ali, então, o Flamengo só tinha estrela, mas não tinha nem céu para colocar aquelas estrelas, porque não estavam jogando nada. No segundo turno, quando veio o Abel, aos poucos ele foi arrumando o time do Flamengo e hoje eu acho que ele já sabe até o time que ele tem para disputar o Campeonato Brasileiro. Justo, muito justo o título do Flamengo. O Flamengo porque é melhor ou porque os adversários, Botafogo, Vasco, que demitiu depois do jogo Alberto Valentim, o técnico, o próprio Fluminense, estavam muito aquém nessa competição? Eu acho que os dois. É que eu falei, a grande diferença se você colocar São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas, o Rio de Janeiro está uma disparada muito grande. Os três grandes, que é o Botafogo, o Vasco e o Fluminense, perto do Flamengo está um abismo. O Flamengo hoje tem 2 jogadores para cada posição, que desequilibra no mercado nacional, o que não tem, infelizmente, o Vasco, o Botafogo e o próprio Fluminense. E aí caiu do Botafogo, caiu o treinador do Vasco, como se fosse culpado. Mas, infelizmente, com as condições, com os jogadores que está tendo hoje Fluminense, o Vasco e o Botafogo, não teria chance nenhuma de bater o Flamengo. Pois é, e o Atlético de Goiás ganhou o jogo de 1-0 do Goiás. Time do Dr. Josemar. Dr. Josemar, Josemar, parabéns, Josemar, que é Atlético Goianense. Dragão. E o Goiás demitiu o Maurício Barbieri, esse Flamengo, depois do jogo. Aliás, o Lisca também caiu no Ceará, ao perder o jogo por 1-0 para o Fortaleza, onde o Rogério foi campeão. O Rogério, que tem uma proposta oficial, pode ser que já nos reprises o Rogério tenha acertado com o Galo, né? Atlético Mineiro. Isso. E agora, o Rogério lá fez um bom trabalho. Acesso à Série A, campeão da Série B, campeão cearense, no Mineiro. Semifinal do Nordeste, sim, da Copa do Nordeste. No Mineiro também, o Atlético não conseguiu, exemplo da sua campanha pífia na Libertadores até aqui, medir forças com o Cruzeiro, mesmo com o empate 1-1, o Cruzeiro levou o Atlético fez igual ano passado. Ano passado também tinha mandado o treinador embora e colocou um da base. Esse ano, nas finais, ele mandou o David Coupe, colocou o treinador da base e agora está trazendo outro. Isso é uma coisa que, infelizmente, no Brasil ainda deixa muito a desejar, né? E o Guto foi campeão lá, o Guto Ferreira com o Sport, nos pênaltis, né? Perdeu o jogo para o Náutico, 2-1. Tinha ganho o jogo de 1-0 de ida, né? 1-0 lá nos aflitos. E o Sport levou o título, né? 2 defesas do goleiro lá, o discípulo do Magrão. E como você disse, os rubro-negros tomaram conta, né? Foi ali o Dragão e o Flamengo, né? Ganharam. Pois é. No Paraná, o Atlético Paranaense ganhou o título 6-5 nos pênaltis. E aí foi uma final bem diferente, né? Atlético com um time alternativo no Paranaense contra o Toledo, que venceu o primeiro turno do Paranaense. E o Toledo é dirigido pelo Agenor, né? O Agenor que esteve aqui, que dirigiu o Metropolitano. Andou pela Chapecoense, concordo. Pela Chapecoense. Piscininho. O Agenor é o... Eu acho que é o único time... Não, o detalhe ali estadual, que ficaram de fora Curitiba e Paraná, né? O único estadual que realmente joga com um time completamente desmontado é o Atlético. O ano passado o Operário acabou sendo o campeão, né? Então, eu acho que está sendo menosprezo o Atlético, está fazendo isso direto no estadual. O ano passado, um retrasado que o Operário ganhou o título paranaense. O retrasado. Retrasado. O Operário que está na Série B. Por falar na Série B, começa a Série B no próximo final de semana, começa o Brasileiro da Série A também, e nós vamos fazer um breve intervalo, depois voltaremos para falarmos um pouco sobre o Campeonato Brasileiro, tem Libertadores, tem Copa do Brasil neste meio de semana. Até já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Agora, todo dia, à 13h, tem programa inédito na TVL. No domingo, você assiste o Fala Vereador. Segunda-feira tem TVL Esporte. Terça é dia de TVL Comunidade. Quarta-feira, acompanhe o Nossa Gente. Quinta tem TVL Cultura. Sexta-feira, Justiça Legal. E sábado é dia do resumo da semana.
Fique ligado na TVL, agora com programas inéditos todo dia, à 13h, e com reprises durante a semana. Programação completa no site da Câmara. TVL, informação e prestação de serviço para você, blumenauense. Acesse o portal da transparência da Câmara de Vereadores de Blumenau. No portal estão todas as informações sobre os recursos públicos administrados pelo Poder Legislativo da cidade. Contratos, remunerações, despesas detalhadas dos gabinetes, vídeos na íntegra das licitações e muito mais. Tudo de forma clara, objetiva e de fácil compreensão. Acesse o portal em câmarablu.sc.gov.br/transparência. Exerça o seu direito de acesso às informações públicas. Câmara de Vereadores de Blumenau. Compromisso e transparência com o cidadão. Estamos de volta na sequência do TVL Esporte. Meus convidados hoje, o ex-jogador técnico César Paulista, o Vado, que foi jogador, inclusive campeão catarinense pelo Avaí, lá em 1975. Mas você tinha sido campeão antes em Joinville também, né? Tinha sido bicampeão no Joinville. No Joinville não, no América. No América, em Joinville, no Isso. caso. O homem é campeão, quer dizer, toda vez que você olhar os títulos do Avaí, está na lista dos campeões. Mas não se esqueça que na tua terra, também no Rio Grande do Sul, fui campeão pelo Aimoré e fui Mas não campeão gaúcho. pelo... Não, da Copa Governador do Estado. Uma fase lá do campeonato. Agora que o Aimoré subiu, a gente sabia, mas que caiu no ano seguinte também sabia. Você jogou no Juventude lá também? Juventude também, é. Também subiu em 76, aí nunca mais caiu. Pois é, o Juventude que tem jogo no meio de semana pela Copa do Brasil contra o Vila Nova. Jogo de ida pela quarta fase da Copa do Brasil, jogo lá em Caxias do Sul. E aí tem os jogos de volta da Copa do Brasil nesta quarta-feira, 21h30 na Arena Itaquera, Corinthians e Chapecoense. Na ida, a Chape venceu por 1-0. Tem Vasco e Santos. Na ida, o Santos venceu na Vila por 2-0. Na quinta tem Londrina e Bahia. O Bahia ganhou de 4-0 o primeiro jogo. E na quinta tem Fluminense e Santa Cruz lá no Arruda. No jogo de ida, o Fluminense venceu por 2-0. Chapecoense passa do Corinthians? Com essa vantagem construída em casa, César? Eu acho meio difícil. Muito difícil. Acho que vai para os pênaltis esse jogo aí. Porque lá vai lotar. O Corinthians campeão agora, quarta-feira, lota de novo. É jogo de festa, Lá é né? muito difícil ganhar. Ô, Vado, E tem uma coisa, né? O próprio Corinthians também, a grana que vai ganhar quem passar nesse jogo, então vale muito. Ele vai jogar com o time, Endividado como está, né? vai jogar com o time titular. a grana também tá, ela é tranquilo. o Hoje a tipo Copa- para Chapecoense, imagina. só. Imagina. Vado, Tem gente se arrumando com esse dinheiro. o fato da Chapecoense jogar em São Paulo como vice-campeã catarinense, isso aí pesa? Não. Perde motivação? Não. A motivação maior, nós já estávamos conversando aqui. É o dinheiro, que é mais de 2 milhões, eu acho que é, não sei. É, mas tudo bem, mas isso não é para Não, o não, jogador. mas quando a gente fala se perde a motivação, é quando você não tem um time, né, pronto, arrumadinho para jogar, mesmo que não seja um grande time. Mas a Chapecoense sempre fez bons jogos fora de casa. Vasco e Santos, né? Acho que já deu tem uma Santos, vantagem 2-0. Acho que já deu Santos. Fluminense. E tá sem treinador agora também, né? O É. Vasco já deve mudar. Fluminense fez 2-0 lá, o jogo com o Santa Também Cruz. acho que passa. O Juventude só começa com o Vila Nova. Vila Acho que ali é um Nova. jogo de equilíbrio, ou jogos, porque tem ida e volta ainda. Bom, nós temos aqui a tabela já pronta para o início do Campeonato Brasileiro de Futebol 2019, a Série A. Reparem aí os jogos do sábado próximo. São Paulo e Botafogo no Morumbi, 4 da tarde. 19 horas na Arena Condá. Chapecoense, que joga na quarta em São Paulo, Copa do Brasil, volta para estrear no Brasileiro contra o Internacional. O Inter que joga fora de casa também pela Libertadores contra o Aliança no meio de semana. E no sábado ainda, no Independência Atlético Mineiro e Avaí. O Avaí joga contra o vice-campeão mineiro lá em Minas. No domingo teremos ainda tem um jogo do sábado, Flamengo e Cruzeiro, 21 horas, hora da balada no Maracanã. Aí sim, domingo, dia 28, 11 da manhã, na Arena Grêmio, volta o horário das 11. Grêmio e Santos, às 4 horas, no Castelão, Ceará e CSA.
CSA campeão alagoano esse ano. Na Fonte Nova, o Bahia, que é o campeão baiano, enfrentou o Corinthians, campeão paulista, um jogo de campeões. Atlético Paranaense e Vasco jogam na Arena da Baixada. E às 19 horas, no Allianz Parque, Palmeiras e Fortaleza. No Maracanã, Fluminense e Goiás. César Paulista. Esses 20 times aí, dá para se dizer, apontar um favorito ao título? Eu acho que já no jogo do Maracanã, Flamengo e Cruzeiro é uma final antecipada já. Eu acho que são os 2 melhores times junto com o Palmeiras. Você, o ano passado, esteve aqui olhando a tabela, apontava para Grêmio e Cruzeiro. Esse ano troca o Grêmio pelo Flamengo. Eu acho que E acabou dando o Palmeiras. por mais, eu acho que também, mas eu falei, o Palmeiras também está nesses 3 agora aqui. Mas o Grêmio é uma boa equipe, mas mesmo assim só com o Tardelli que veio agora. Não está tendo muito Não, mas quem que jogadores. você crava, assim, é teu palpite para ser o campeão brasileiro? Se fosse um só, Um só que vai ser o campeão. não, se for para cravar um só, eu falei dos 3, é um desses 3, tá? Tá obrigado. Se fosse para apostar as fichas, eu acho que eu aposto no Flamengo. Você perguntar para um flamenguista em quem vai apostar, Como o César falou, né? É um só? Então vai ser um só. Eu também acho que o Flamengo tem condições, mas ainda acho que no brasileiro, a melhor equipe para disputar o brasileiro é o Palmeiras. Palmeiras que é o atual campeão. E o ano passado vocês não cravaram no Palmeiras, ainda eu chamava a atenção durante o programa dizendo que era uma equipe de Exato. grande investimento que não mudou em nada. Aliás, Ao contrário, né? tá motivado, né, pela conquista do campeonato passado. Né? E tem aí o Luiz Felipe Scolari, que o ano passado o Palmeiras oscilava, trocando treinadores o tempo Mas todo. também existe no Brasil uma coisa muito difícil, é ser campeão brasileiro 2 vezes seguidas, por isso que eu acho. Mas coloquei Poucos o Palmeiras... fizeram isso, né? poucos fizeram, O poucos Inter fizeram. faz tempo fez isso em 75, 76. São Paulo também. Também com Os bons tempos. com aquele time do Inter também. Mas que esse dá ano eu 20, acho que né? para mim vai ser tecnicamente equilibrado, mas mais para baixo. Não tem que quando se começa o Campeonato Brasileiro, você sempre coloca os 4 de São Paulo, os 4 do Rio. Hoje você coloca um do Rio, um de São Paulo e um de Minas. Porto Alegre não vejo muita chance do Inter assim de ser campeão. Vamos fazer, pode ser surpresa. Mas como você falou apostar um só, eu ficaria entre Flamengo e Palmeiras. Apesar que o Cruzeiro hoje está sendo talvez o time a ser batido, está O destaque. tá fazendo uma grande campanha. Mas tu me apertou para apostar um, não vou ficar em cima do muro, aposto no Flamengo. Eu ainda acho que depende muito da Libertadores. Quem segue na Sim. Libertadores terá um desgaste maior, podendo equilibrar as datas, né, para poder jogar no Brasileiro e Libertadores. E quem sai antes talvez tenha mais tempo de dedicação, como o Corinthians já fez isso. Então acho que o seu time esse ano vai ter uma chance, porque eu não tô apostando. Pois é. Olha só, a Série B também começa no final de semana. Eu chamo a atenção para os jogos do sábado, porque os catarinenses estarão em campo. Criciúma e Cuiabá, 16h30 no Heriberto Iussi. E lá no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, a estreia do Figueirense contra o Guarani. Eu falei aqui na Libertadores... já tenho Cuiabá não é anotado. do treinador do... Abel. Não, Abel sai de lá. Não, mas o Que Abel foi era. treinador aqui, nossa, esqueci o nome dele. O Abel era o diretor lá. Careca. Sim, O Abel era diretor lá. Treinador aonde? Do Cuiabá. Cuiabá. Acho que. E acho que até o Edson Belo faz parte da comissão Ontem, técnica. no final Foram campeões, dos né? jogos, eu vi muita gente que andou Itamachule. passando por Blumenau, que a gente conhece, pelo menos, né? Acho que o Itamar Schulli é o treinador e o Edson Belo, que era o preparador físico, está lá também. Olha só, terça-feira de futebol, Taça Libertadores, 17 horas, hora brasileira, 17 horas, hora brasileira, Deportivo Lara e Cruzeiro. Cruzeiro já está classificado nesse grupo B. No grupo E, 21h30. E ao contrário, né? Atlético Mineiro e Nacional do Uruguai. O Atlético tem ganhado do Nacional, depois ganhar daquele Zamora e torcer para que o Cerro ganhe do Nacional para poder ter uma combinação. Os Isso é. três chegariam os dois, Nacional e Atlético, a 9 pontos, 3 vitórias, e a diferença tem que tirar no saldo de gol. Acho que não deu para o Galo. Não deu. Só se fosse ontem, na sexta-feira de Santa, para acontecer tudo isso. É, milagre só, né? Grupo H, 19h15, Libertad e Grêmio lá no Paraguai. Esse grupo que está Isso é o difícil para o jogo, tricolor gaúcho, que tem ainda o Rosário e a Universidade Católica na quarta. Esse é o jogo decisivo para o Grêmio. de né? vida. De vida e morte. Tem que ganhar o jogo para depois decidir em casa com a Universidade Será que ele vai se libertar? É. O Grêmio? Mas a vitória última em casa, né, com o Rosário, e a derrota da Universidade Católica para o Libertad, botou o Grêmio de volta na competição. Depende só dele. Depende dele. Ele se livrou quase aí com o Rosário, né?
Ele ganhou do Cruzeiro. Agora se ele pode se libertar com... Mas depois tem a Católica na última rodada. Aí fica ruim. Bom, no grupo G, o Atlético Paranaense bem encaminhado à classificação, joga fora de casa com o Jorge Wisterman. No grupo A, também na quarta-feira, tem Aliança e Internacional classificado. No grupo D, um jogo de equilíbrio, mas o Flamengo classificado. Lá no Equador é LDU e Flamengo. Na quinta-feira, 23 horas, hora brasileira, Melgar e Palmeiras. O Palmeiras também dando o encaminhamento à classificação, né? A Libertadores aí, o Grêmio surpreendeu negativamente nessa primeira fase. Eu acho que o Grêmio e o Atlético. O Grêmio ainda tem uma chance, né? Agora o Atlético realmente foi uma decepção muito grande, o Atlético Mineiro. Acho que não classifica mais, mas o Grêmio ainda sempre dá uma renascida. O Renato tá... Cruzeiro, Flamengo, tranquilo. Tranquilo. Agora tu a veja, derrota do Flamengo em casa pro Penharol. veja só, o Atlético Paranaense, veja como as coisas dão certo quando há um trabalho consciente administrativamente e futebolisticamente. O Atlético Paranaense usou o Campeonato Paranaense para jogar com jogadores reservas e jogadores sub-23, certo? Mas priorizou a Libertadores. E é hoje um dos melhores times da Libertadores. Bem treinado pelo Leandro Nunes. Tá? Muito bem, Mas, aliás. você vê, né? mas aí cai numa coisa que a gente fala. Aí depois eles falam que precisa de jogos para dar uma sequência. Ele começou mal, o Atlético Paranaense, por não ter colocado os jogadores também no campeonato estadual. Porque não estava dando ritmo de jogo. Ele já pegou direto a Libertadores, tanto é que tropeçou no início. Só que agora cresceu. Então, eu acho que é um pouco arriscado fazer esse César, tipo de... muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, sempre à disposição quando precisar. E espero que na próxima venha aqui, não seja tão sofrer bullying do meu São Paulo, né? Que os corintianos me pegam mais no pé. O cinegrafista é corintiano, o convidado é flamenguista. Graças a Deus. Mas, E o apresentador gremista. Então tem essas coisas. Ninguém tem né? tanta sorte que nem nós nessa. Na vida a gente tem que saber ganhar, perder. Tem momentos, fases, né? César, obrigado, hein? Sempre à disposição, prazer é meu. Vato, foi um prazer. Mais uma vez, muito obrigado. Né? Espero que nós tenhamos respondido a contento, né, tudo aquilo que nos perguntaram. Mas é assim, a gente torce, não é porque sou Flamengo, São Paulo, a gente torce pelo futebol brasileiro. Seria bom que todas as equipes estivessem bem. Vado Nunes, ex-jogador de futebol, César Paulista, que foi jogador também, técnico, à disposição, está aí no mercado, foram nossos convidados hoje aqui no TVL Esporte. A você que nos deu o privilégio da audiência, muito obrigado, até a próxima.